Bem-vindo à nossa aula de número 4 do nosso curso de programação em C. Das aulas anteriores, a gente estudou sobre a variável do tipo char e inteiro, e hoje daremos sequência ao nosso conteúdo programático. As variáveis que vamos estudar hoje são a do tipo float e double. Mas para começar, o que é uma variável do tipo float? Nós sabemos que uma variável sempre tem um tipo, um nome e pode ou não armazenar um valor e um tipo de valor. Uma variável do tipo float pode armazenar números com ponto flutuante, por exemplo esse número aqui, ou seja, um número com vírgula, por exemplo R$10,50, R$15,30, R$2,50 e assim por diante. Esse tipo de variável nos proporciona uma maior precisão na hora de especificar números grandes. É muito comum o uso dessa variável em calculadoras, principalmente quando precisamos mostrar números quebrados, por exemplo 5,5, 3,14 e esse tipo de número. Aqui temos um exemplo. Primeiro começamos incluindo a nossa biblioteca padrão, depois definimos a nossa função principal, abrimos o nosso bloco de instrução e agora sim nós declaramos a nossa variável. Como é que funciona a declaração de uma variável do tipo float? Igualzinha à declaração de uma variável do tipo inteiro. Primeiro nós definimos o tipo dela, no caso aqui float, depois damos um nome à nossa variável, ou seja, salário sonho, igual, e aqui nós definimos um valor. Só que aqui a gente definiu um número exponencial, ou seja, a gente poderia ter colocado o número 1 milhão aqui, 1 seguido de 6 zeros, mas para poupar espaço eu coloquei 1 elevado a 6, ou seja, 1 milhão. Dá na mesma. Aqui nós demos uma vírgula e pulamos para a próxima linha e definimos a nossa outra variável de nome salário real igual 10 elevado a menos 3 e finalizamos a instrução. A gente poderia sim ter continuado na mesma linha, mas a gente pulou para a próxima. Não há problema, porque o compilador entende que essa instrução não terminou nessa linha. Ela termina aqui nesse ponto e vírgula. Então não haveria problema em também colocar a variável salário sonho na próxima linha. Então vamos continuar. Aqui nós demos uma saída e fulano diz: sonhei que meu salário era de... Aí aqui nós chamamos o tipo da variável. Na verdade a gente só precisaria chamar o porcentagem f de float, mas a gente vai entender logo mais à frente por que a gente colocou ponto 2. Mas acordei e me lembrei que aqui a gente fez da mesma forma, porcentagem ponto 2f. Mais uma vez só precisaria do f, mas a gente já vai entender por que esse ponto 2. Então fulano sonhou que o salário era de 1 milhão, mas acordou e se lembrou que era de 1 centavo. Para importar a nossa variável, a gente faz igual do tipo inteiro, char, qualquer variável, porcentagem e a nomenclatura, e respectivamente passamos o nome da nossa variável aqui. Depois nós travamos o programa e finalizamos a nossa função. Como que a gente declara variáveis do tipo float? Igual qualquer variável. Esse aqui é um tipo, a gente usa 3 linhas e define que será do tipo float 3 vezes, que é desnecessário. Ou a gente também pode passar tudo em uma única linha, ou ainda assim, esse novo jeito que eu acabei de explicar para vocês. Definimos que é float uma única vez, passamos as variáveis embaixo e terminamos a instrução com ponto e vírgula. Mas vamos a esse exemplo, vamos mandar executar e ver o que acontece. Sonhei que meu salário era de 1 milhão, mas acordei e me lembrei que era de 1 centavo. Agora aqui, na hora de importar a nossa variável, por que a gente colocou o ponto 2? Esse 2 é referente ao número de casas decimais depois da vírgula. A variável do tipo float nos dá uma precisão de até 7 casas decimais. Então aqui eu vou alterar para 5. Vamos mandar executar e vamos ver o que acontece. Eis aí. Ele adicionou mais zeros depois da vírgula. Vamos colocar 1. E ele retirou. Vamos colocar 0. Agora está bem bacana. Então por aqui a gente pode controlar as casas decimais depois da vírgula. Vamos pegar o nosso exemplo da outra aula, que era a nossa calculadora de adição, e vamos mandar executar. Vamos colocar 5.5. E ele retorna para a gente um erro. Ele mostra um valor fora do normal, 91. Isso não era para acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que usar uma variável do tipo ponto flutuante. Então, no lugar de inteiro, vamos colocar float
E aqui na hora de importar vamos colocar porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F. Vamos mandar executar e ver o que acontece. 5.5, ele aceita, 3.2. E aqui ele nos retorna 8.7, só que com um monte de zeros, um monte de casa decimal. A gente não quer isso. Então a gente vai ter que controlar isso daqui aqui, ó. Porcentagem ponto 2. Vamos mandar executar. Vamos fazer o mesmo cálculo. Ele nos retorna 8.70. Vamos colocar uma casa decimal. Vamos mandar executar e realizar o mesmo cálculo. 5.5 mais 3.2. Ele nos retorna 8.7. É assim que funciona a variável do tipo float. Ela nos permite números com ponto flutuante, ou seja, números quebrados. E a variável do tipo double. Temos aqui então um código pré-pronto. Declaramos a variável float de nome pi e de valor pi também, 3,14. E uma double de nome pdouble, com um valor bem aproximado de pi, um valor bem preciso. Temos duas saídas, cada um com a respectiva variável. Vamos mandar executar e temos que valor de pi é igual a 3,140000. O valor de pi mais preciso é 3,14 e ele dá um número mais preciso. Agora vamos tirar esse monte de casas decimais no valor de pi. Então aqui, porcentagem ponto 2. Queremos apenas duas casas decimais depois da vírgula no valor de pi. E em pdouble vamos colocar um valor mais preciso ainda. Vamos colocar porcentagem ponto 15 e vamos mandar executar. Então aqui temos que pi é igual a 3,14, está correto. E o valor de pi mais preciso é tudo isso daqui. O double nos permite uma precisão de até 15 casas decimais depois da vírgula. Então aqui de fato ele executou a função double. Ele nos deu um número muito preciso de pi. Não quer dizer que esse aqui seja o valor exato, mas é um valor preciso de até 15 casas decimais. Bom, ficamos por aqui. Tente entender o que cada uma dessas variáveis faz, quais são os pós e contras. Uma coisa que eu tenho a acrescentar é que float é mais utilizado por programadores normais e double é uma variável usada mais por cientistas, físicos, funcionários em geral da NASA, que precisam de cálculos realmente muito precisos. Mas para um programador é muito comum utilizar float. Bom, ficamos por aqui, até a próxima e tchau!